Olá, eu sou Clélio Berti e estou aqui com o professor Pedro Castro, que demonstrará algumas técnicas extremas, algumas técnicas difíceis de fazer, e é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Normalmente, as pessoas acham que para você ter uma boa qualidade de vida, ter alta performance, você precisa fazer técnicas como essa que o professor está a demonstrar, e ele demonstrará algumas outras técnicas difíceis de fazer, que exigem uma técnica mais elaborada. Mas, se eu quero desenvolver o meu corpo e ter alta performance física, eu preciso desenvolver essa metodologia, preciso essas técnicas mais extremadas. Olha essa técnica como é intensa. Isso aqui precisa de um corpo bem treinado para fazer. A questão muito importante que você precisa saber é o que você quer conquistar na sua vida. Se o seu propósito é trabalhar o corpo de uma maneira intensa, forte, essas técnicas são interessantes porque elas são desafiadoras. Você tem um longo caminho aí pela frente para desenvolver significativamente essas técnicas, para que você tenha um domínio significativo sobre o seu corpo, para efetivamente desenvolver todo esse potencial. Mas o seu propósito pode ser outro. Nos nossos alunos, por exemplo, a menor parte, trabalha para desenvolver essas técnicas mais elaboradas. E um grande número dos nossos alunos querem o quê? Qualidade de vida, bem-estar, um corpo saudável, forte o suficiente, flexível o suficiente. E aí então, para que você tenha isso, você não precisa desenvolver essas técnicas nessa proporção. Com uma prática regular, uma prática boa, uma boa prática, você tem um bom desenvolvimento sem precisar trabalhar o corpo nessa dimensão. Então, o importante é você saber o que você deseja. Evidentemente, aqui na nossa escola, nós temos essa tecnologia. Se a pessoa quiser um bom trabalho corporal, desenvolver essas técnicas nessa proporção, nós temos o conhecimento para levar o aluno até esse desenvolvimento. Observe essa técnica, por exemplo, exige uma retroflexão extraordinária. Agora eu peço para o professor Pedro fazer uma técnica chamada Kakasana, só para exemplificar isso. Então, no primeiro momento, ele vai só encaixar os joelhos. Então aqui, esse é o trabalho para iniciante. Por favor, professor, fica um pouquinho aqui. Num trabalho, numa aula normal, então se o iniciante ele não quer desenvolver mais, ou ele está no início, ele fará isso. O próximo passo é tirar os 2 pés do solo. E aí o professor Pedro demonstra. Quando eu faço isso, nessa técnica, eu já tenho alguma elaboração não muito sofisticada, porque essa técnica ela não é tão difícil de fazer. E a maioria pode parar por aí, que isso já tem um certo nível de desenvolvimento, mas não é um nível elaborado. Mas se eu quiser ir mais além disso, aí vai para o que nós chamamos de Maha Kakasana, que o professor Pedro demonstra agora. Então, para fazer esta passagem aqui, que é estender as pernas lá no alto e ao mesmo tempo estender os braços, você repara que ele começou de braços fletidos, e aí essa extensão, aí você já precisa de um corpo bem mais treinado. E agora o professor Pedro passa para uma outra técnica, que é o Samakonasana. Mas antes, eu queria que o professor Pedro ficasse no chão, só no Vajrayolyasana. É só elevar as pernas. Por exemplo, aqui eu tenho uma técnica amplamente possível para um praticante iniciante. Agora, eleva os quadris, na ponta dos dedos ou na palma das mãos, eleva os quadris. Essa diferença aqui, para um trabalho corporal, é uma diferença muito significativa. Então, se você for iniciante e quer qualidade de vida, bem-estar, você ficará assim no Vajrayolyasana. Mas se o aluno ele quiser desenvolver, aperfeiçoar, ele passa para o estágio seguinte. O relevante você saber são 2 coisas. Primeiro,
que nós temos o conhecimento para levá-lo a um domínio corporal extraordinário. Mas, se você quiser apenas trabalhar qualidade de vida, bem-estar, você não precisa fazer isso. Com uma técnica bem menos elaborada, você trabalha o seu corpo para que ele tenha saúde, flexibilidade e bem-estar. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com as pessoas que você gosta e que você acha que esta mensagem é interessante. Até o nosso próximo encontro e espero que esse vídeo tenha colaborado de alguma forma com você. Um abraço. Tchau.